Olá, meus amigos, uma boa tarde a todos. Que o Eterno abençoe a cada um de vocês, seus familiares, que todos tenham muita saúde, prosperidade e muita alegria. Quero agradecer a todos vocês que me acompanham desde o começo do canal, que me apoiaram, me incentivaram e continuam me apoiando e incentivando, que me ensinam muita coisa, aprendo muita coisa. De vez em quando alguém fala, ó, faz assim, ó, desse jeito, e assim eu vou aprendendo realmente. Porque eu sou aqui um aluno, estou aprendendo com vocês. Estou muito feliz e realizado aqui com esse canal e queria receber bem essas pessoas que estão se inscrevendo ultimamente. Muito obrigado, sejam bem-vindos, que o Criador abençoe todos vocês e vamos tentar cada dia mais melhorar os nossos vídeos e tentar crescer, evoluir, né, para trazer aquilo que for de melhor. Muito obrigado por todos, pelas críticas e pelos elogios, porque tudo isso edifica. Bom, eu queria falar com vocês hoje a respeito de um fato que ocorreu em Israel. Israel sempre, né, é preocupante o que acontece ali, porque é o termômetro do mundo, como eu já havia dito a vocês numa outra ocasião. O que acontece em Israel sempre enraiza para o mundo. Porque Israel é uma nação pequenininha, um pequeno território, mas Israel está atingindo todos os corações do mundo inteiro, porque tudo o que acontece em Israel acaba chamando a atenção em todo mundo. É incrível isso. Então nós vemos que é realmente profético tudo o que acontece em Israel. E tudo isso nós temos que parar, estudar e ver que está relacionado com a Escritura Sagrada. Nós temos aí diversas nações no mundo que se posicionam ao lado do Estado de Israel em reconhecer sua capital como a cidade de Jerusalém, né, sua capital, reconhecer o posicionamento de Israel em ser dono da sua própria terra. Israel não quer nada mais a não ser de viver em paz em sua própria terra, quer dizer, ser o proprietário daquilo que é seu e viver em paz, o que qualquer nação quer. A ONU, infelizmente, nós sabemos que a ONU ela tem um viés de esquerda. A ONU ela tende sempre o contrário do que nós queremos. Nós queremos paz. Queremos união das nações, mas a gente vê que os direitos humanos que parte da ONU, ele defende mais a esquerda, defende mais o crime, o criminoso, propriamente dito, né? Não o crime, o criminoso. Porque os direitos humanos aqui representados, eles fazem o quê? Eles vão simplesmente defender o bandido, os direitos do marginal, ele tem direitos aqui, mas não vão ver a vítima, quais os direitos da vítima. Não, a vítima é o Estado que resolve. Como se a nação do marginal fosse, então, a ONU. Infelizmente. A ONU, ela é literalmente contra o Estado de Israel, não tem o que se falar mais. A ONU, ela é contra Israel, ela milita contra Israel. A ONU, ela apoia sempre as outras nações contrárias a Israel. Sempre que Israel se defende, a ONU considera um ataque. Sempre que há um ataque por parte dos outros, a ONU vai lá e conversa e tenta resolver numa boa, na paz. E o que aconteceu? Israel está ali, ó, pressionado nas fronteiras, no Líbano, no caso do Hezbollah, a fronteira da Palestina, tem lá o Hamas, grupos terroristas, paramilitares terríveis, assassinos, cruéis, que não fazem outra coisa a não ser maldade. Israel, ali na divisa com a Síria, Israel atacou uma base iraniana dentro do território sírio. Ora, o que o Irã está fazendo ali próximo à fronteira de Israel, com uma base dentro da Síria? Nós não vemos o Irã tentar negociar paz, tentar dar segurança para a população síria, nada disso.
O Irã não faz esse tipo de coisa. A única coisa que o Irã está é se posicionando para futuramente, ou em breve, um futuro ataque, né? Um possível ataque contra Israel. Israel sabe dessas coisas, tem denunciado constantemente, mas nada é feito. Quem está do lado de Israel? Estados Unidos. E agora ficou preocupante porque Estados Unidos quer retirar as suas tropas dali daquela região. Então, o que acontece? O Irã, ele cria mais força. E nós sabemos que ali eles têm um apoio da antiga União Soviética, da Rússia, né? A Rússia está ali apoiando. E a Rússia, ela apoia de uma forma ali por baixo do pano, cede armamento, cede um monte de coisa. E segundo informes, não sei se é verdade, mas parece que até alguns militares ali com outros uniformes. E o que aconteceu? Veio um ataque da Síria contra Israel por parte da Síria. Foi um míssil que jogaram contra Israel. Graças ao Eterno, que Israel, dali da cidade de Aderá, conseguiu, com uma bateria antiaérea tremenda, conseguiu interceptar e destruir o míssil, e ele não caiu, e ele iria cair dentro da cidade, o que poderia causar centenas ou talvez milhares de mortes. Qual é a preocupação deles? Nenhuma. Israel, quando ataca, faz sempre o ataque cirúrgico nas bases militares, porque é contra militares que estão guerreando, não contra o povo. Mas quando eles atacam Israel, não, eles jogam aleatoriamente, onde cair, caiu. Nós vemos que um caso aí do Hamas que jogou mísseis em Israel acabou acertando a casa de um árabe palestino. Quer dizer, eles mataram um próprio seguidor deles, um palestino que estava lá vivendo naquela região. Então nós vemos que nós corremos o risco de um conflito muito grande ali, porque o Irã, ele já foi denunciado por Israel, que ele continua a produzir urânio, a trabalhar na confecção de sua arma nuclear. E aí ele está quebrando aquele tratado que ele fez com os Estados Unidos, e o Donald Trump denunciou isso. E vai sair, já saiu do acordo nuclear. O Irã, então, ficou desesperado, porque foi desmascarado, é claro, e a grande farsa dele aparece. Por quê? Porque ele quer atacar Israel, o sonho de consumo. O foco deles é atacar Israel. E aí é que entra, então, as profecias. Por quê? Porque o Irã, ele juntamente com outras nações, inclusive a Rússia, eles fazem parte de profecias que se encontram desde o livro de Gênesis até no livro de Ezequiel. As nações que se rebelam contra Israel, do extremo norte de Israel, que traçando uma linha vai chegar neles. E eles querem atacar e vão atacar, segundo a Escritura. Mas o Criador eterno, o maravilhoso Criador eterno, ele alerta: eu sou contra vocês. E se Deus é contra eles, o que vai restar deles? Eles podem ter momentos de alegria contra Israel, mas a alegria deles resultará em lágrimas, porque o Deus de Israel nunca perdeu batalha. Mas está alertado na Escritura: Irã, Rússia, aquela região ali, muitas nações como Turquia e tudo mais, irão atacar Israel a qualquer momento, não sei quando, mas nós vemos que está se formando um complô, uma união dessas nações. E quando fala de Gog e Magog, que são um povo, uma nação, porque nação não é um país, nação são povos, né? Então, quando junta esses povos um número muito grande para atacar Israel, então nós estamos aí chegando num ponto muito próximo de um cumprimento profético terrível, muito triste. Então vê que está se armando no mundo,
estão se convergindo, as nações, para atacar Israel. Do mesmo jeito que muitas nações se posicionam ao lado de Israel, tem muitas nações que se posicionam contra Israel. Então vejo que o mundo está sendo dividido de uma forma bem bonita até. Aqueles que são contra e aqueles que são a favor de Israel. Que na verdade seria as forças negativas contra o nosso Criador. E o nosso Criador será vencedor. E Israel representa o nosso Criador. Vamos orar pela paz de Israel. Vamos orar pela nossa paz. Para que o mundo realmente tenha paz. Porque nós vemos que tudo está se formando para termos uma crise mundial terrível. E é a partir dali, daquele ponto. Que Deus abençoe todos vocês. Que Deus esteja no coração de cada um, em cada família. O Eterno nos abençoe e nos guarde. Amém.